Queridos irmãos, saudamos. Meus prezados irmãos, nesta manhã, saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Estaremos nesse instante, dando início à nossa escola dominical, com alguns irmãos aqui presentes, mas em sua maioria teremos a maioria dos irmãos online. Convidamos a todos para nesse instante darmos início a esse trabalho com oração. Daí onde vocês está, ore conosco, dando início a esse trabalho, pedindo a bênção do Senhor sobre nós que aqui estamos, também os irmãos que estão aí nos seus lares. Oremos, eterno Deus, meu Pai, nesse momento, pedimos de graça por aqui estarmos no mesmo dia, Senhor. Pedimos a tua bênção, que venha abençoar os teus filhos que aqui se encontram, juntamente conosco, também abençoa, Senhor, esses irmãos que estão em casa, Senhor, que estão nos seus lares, sendo possibilidade do Senhor de vir à tua casa, dada as circunstâncias que vivemos nesses últimos dias. Pai Santo Justo, abençoa os nossos corações, que a tua bênção, Senhor, permaneça sobre cada vida. Nós oramos aqui assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nesse instante nós iremos louvar o Senhor, o hino 25. Temos aqui conosco a nossa irmã Marilene, vai louvar juntamente conosco. Deus do Senhor, vamos louvar o Senhor. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Hoje morto, mas vives em mim. Tu mereces loucura, o reino de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero te dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó Filho de Deus, traz paz e perdão, salvação, vida tens para nos mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Meus queridos, enquanto o nosso professor fica a posto no local onde irá transmitir esta lição nesta manhã, nós queremos fazer mais uma oração desse dia. Temos aqui alguns irmãos aqui presentes, nossa Bonita, nossa Sandra, um prazer poder tê-los de volta e mesmo com tanta limitação, e alguns irmãos que estão aqui nos auxiliando também na execução do texto do trabalho. Nós estaremos aqui mantendo uma distância segura, seguindo a orientação do regramento dessa reunião, e iremos orar mais uma vez nesta manhã. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te agradecemos ao Pai por tudo que tem nos concedido, e pedimos a tua bênção nesta manhã sobre a tua igreja, Senhor. Pai Santo, visita cada coração nesse momento, Senhor. Dá-nos a tua paz, a tua alegria, que o teu amor, Senhor, possa invadir os nossos corações, as nossas mentes, nos fortalecendo, Senhor, nesses dias tão difíceis. Ó Pai Santo e Justo, abençoa o teu servo, nosso irmão Ricardo Ferreira, ele administrasse esta lição nesta manhã. Pai Santo e Justo, nós te bendizemos, te exaltamos pela grandeza do teu poder, e rogamos, Senhor, que venha ter conosco nesta manhã, mais uma vez, Senhor. Nós oramos aqui em nome de Jesus. Com a palavra do professor Ricardo Ferreira. Amém. Glória a Deus. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria imensa. Estamos muito gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede
de voltarmos aqui a estar na casa de Deus, cultuando juntamente com os irmãos da nossa escola bíblica dominical. Tem sido uma bênção na nossa igreja. E é uma alegria muito grande nessa manhã poder estar com alguns irmãos. Temos alguns outros irmãos que estão aí também online. Que Deus abençoe. Quero agradecer aqui a vida da direção desse trabalho, o nosso pastor. Quero agradecer aqui também a vida dos nossos líderes aqui, nosso irmão Josué, nosso irmão Gidalvo Pires, pela confiança e a oportunidade de estar nessa manhã ministrando aqui essa aula. De certo que iremos aprender uma porção da palavra de Deus. Meus irmãos, nós iremos estudar hoje a lição de número 11, que ela tem por título Atributos da unidade da fé, que é a humildade, mansidão e longanimidade. É um tema bastante importante. Paulo, escrevendo aos Efésios, é uma carta que traz bastante orientação para a igreja. Ele traz essas orientações para os seus leitores e é um tema muito atual também para nós nos dias de hoje. Vamos dar início lendo o nosso textual, irmãos, que está em Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. A verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Meus irmãos, a nossa leitura em classe está em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4, e ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esse tema, que eu já disse para os irmãos, é de extrema importância. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e ele termina ali o capítulo 3, exortando aos irmãos, orientando para que eles vivam uma vida digna diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele estimula os crentes a viverem para a glória de Deus. É o que nós estudamos na lição passada, que foi em Efésios capítulo 3, do versículo 16 a 21. E na aula de hoje nós iremos estudar essa unidade da fé. É muito importante, que é o capítulo 4 que Paulo vai nos trazer. E antes de iniciarmos falando sobre esses atributos da unidade da fé, eu quero aqui trazer uma reflexão bem rápida do que é a unidade, né? Nós estamos falando dos atributos da unidade da fé. O que é a unidade? Então o apóstolo Paulo, no versículo 4, em Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6, ele vai dizer assim, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, o que nós queremos dizer nessa manhã? Que a unidade da fé, ela tem uma base, que é o Deus Trino. Então, no versículo 4, ele vai dizer que é um só Espírito. No versículo 5, ele fala de um só Senhor. No versículo 6, ele fala de um só Deus. Então, o que isso quer dizer? O que é a unidade? É todos em um. Então, é a igreja de Cristo, que foi o mistério revelado no capítulo 3, que agora que a igreja todos sejam um. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, essa é a unidade que nós temos que ter. Essa unidade no Deus Trino. E para desenvolver, irmãos, essa unidade, o apóstolo Paulo, ele vai trazer aí 3 virtudes essenciais para que a igreja, para que nós chegamos a atingir essa unidade. Em primeiro lugar, ele vai falar sobre a humildade. Mas, meus irmãos, na leitura que nós fizemos no capítulo 4, versículo 1, Paulo ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então aqui já tem um ensinamento muito profundo para a igreja. Ele está dizendo aqui, ele faz esse apelo apostólico para os seus leitores, ou para nós como cristãos. Ele está fazendo um apelo à igreja de Éfeso, está fazendo um apelo para nós, que andemos de modo digno da nossa vocação. E quando esse verbo que nós utilizamos, que andem, é um verbo infinitivo. Ele não é temporal. Nós devemos andar um tempo. Não, mas é um verbo que demonstra um comportamento que deve ser persistido continuamente. Então, o que é andar no modo digno? Que ele está dizendo aqui para a igreja no versículo 1 do capítulo 4. Que a igreja, que a nossa conduta diária deve corresponder com a chamada que nós recebemos de Deus. Essa nossa conduta, nós temos que entender que nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E isso fala, irmãos, que quando ele fala desse andar, ele está falando do nosso relacionamento com Cristo e com os nossos irmãos. Então, Paulo aqui ele está trazendo a responsabilidade, porque nós sabemos que nós até estudamos aqui no trimestre passado, a soberania de Deus e o livre-arbítrio tem a responsabilidade humana, que é a nossa responsabilidade. Então, o nosso comportamento deve ser ou deve estar condizente com aquilo que nós acreditamos, ou aquilo que o nosso mestre tem nos ensinado, que é o mestre Jesus. Então, ele parte desse princípio e começa a dizer que essa virtude da humildade, nós vamos estar estudando nessa manhã, que são 3 virtudes: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ela deve ser algo presente na igreja e nas nossas vidas. Meus irmãos? Então nós vamos começar estudando o primeiro tópico da nossa lição, que é vamos falar sobre a humildade. Quando Paulo fala dessa unidade, ele começa dizendo sobre a humildade. O que seria então a humildade? Eu trouxe aqui uma definição que diz assim: a humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, assume responsabilidade sem arrogância, reconhece as próprias limitações. E para facilitar, meus irmãos, eu trouxe o inverso de humildade, é o orgulho. Então é interessante nós vermos quando Paulo fala dessa humildade que é essencial para a unidade da igreja, e nós vemos que na cultura pagã, eles tinham essa humildade não como uma virtude. Para eles, a cultura do pagã, eles acreditavam que essa humildade era uma atitude negativa do ser humano. Ela demonstrava fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Essa era a definição da cultura pagã. Mas para nós, como cristãos, que temos o nosso Mestre Jesus, que é a nossa referência, ele na sua vida cotidiana, no seu ministério terreno, ele traz um exemplo maravilhoso do que é ser humilde. Então, para nós cristãos que cremos no Jesus Cristo, temos ele como referência, sabemos que a virtude
a humildade ela é uma virtude fundamental na vida do cristão. Nós temos aí um exemplo que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 7, quando a Bíblia vai dizer, vai relatar, que Jesus, ele sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas assumiu uma forma de servo. Então Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Nós como servos, como discípulos de Jesus, temos que ter essa premissa da humildade dentro de nós. Em João também, no capítulo 13, do versículo 13 ao 15, nós vamos encontrar também na Bíblia, Jesus lavando os pés dos discípulos. Olha que humildade, que verdade expressa em Jesus. Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, Pedro até chega, não, Jesus, nós vamos lavar o pé do Senhor, não podemos, o Senhor não pode lavar os nossos pés. Ele fala, não, eu vou lavar, se eu não lavar os seus pés, vocês não são dignos de mim. Jesus estava trazendo dois ensinamentos. Primeiro, Jesus está trazendo a necessidade da humildade. Porque na cultura judaica, meus irmãos, era comum, essa lavagem de pé era comum. Então os senhores, quando chegavam em casa, os doutores, aqueles que eram alto escalão na sociedade, eles chegavam em casa e os escravos, eles iriam lavar os pés dos seus senhores. Agora Jesus, ele demonstra uma humildade, ele quer lavar os pés dos discípulos. Primeiro, demonstra humildade, e segundo, ele tem o propósito de mostrar a importância do outro. Então, ensinamento maravilhoso de Jesus, que através da humildade, ele demonstra que o outro também é muito importante. E é isso que nós temos que aprender nessa manhã. Primeiro atributo que Paulo vem escrevendo aos seus leitores aqui na carta aos Efésios, e ainda no tópico 3 da nossa lição, o subtópico na verdade, ele vai falar de uma verdadeira humildade. Qual é a verdadeira humildade demonstrada por Jesus? Nós estamos aprendendo nessa manhã. Então, em primeiro, irmãos, em lugar de orgulho e arrogância, ela apresenta modéstia. Essa é a verdadeira humildade. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Se os irmãos quiserem anotar essa referência. Também, irmãos, a humildade, em lugar de egoísmo e favorecimento próprio, a humildade apresenta um favorecimento coletivo. E ela pensa no bem-estar do próximo. É isso que Jesus fez. É isso que Jesus nos ensina. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja. Que antes o gentio era separado dos judeus, e agora ele revela, ele fala que foi dada a ele essa responsabilidade de revelar esse mistério, que é a igreja. Então agora a igreja de Cristo é composta por judeus e gentios. E é uma maravilha quando nós lemos esse texto, porque nós estamos inseridos nesse contexto também. Meus irmãos, então o que eu quero dizer da humildade? Para nós fecharmos o primeiro tópico, os irmãos que tiverem dúvida, aí que estão assistindo a nossa live, os irmãos que estão presentes, quiserem anotar algumas perguntas, no final nós vamos abrir aqui um pequeno intervalo para nós fazermos as perguntas, tá bom? Então, meus irmãos, a humildade, ela coopera para a harmonia e promove a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Então, para nós finalizarmos aqui a humildade, irmãos, os humildes, como princípio básico aí que nós estamos lendo, os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Esse é o primeiro atributo, ou a primeira virtude que o apóstolo Paulo nos traz no ensinamento dessa manhã, no capítulo 4, que na verdade a base é o versículo de número 2, ele diz, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Meus irmãos, o segundo atributo, ou a segunda virtude que nós vamos estar aprendendo nessa manhã, é a mansidão. E o que é a mansidão? Nós falamos da humildade, e o que é a mansidão?
Então a mansidão é um conceito que nós temos que ter, que é um conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. E para nós compreendermos melhor, o antônimo ou o contrário disso é uma pessoa rude, ríspida, grosseira. E é interessante nós olharmos, irmãos, que mansidão, ele faz parte das características do fruto do Espírito, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. É muito importante os irmãos lerem em casa também, que lá vai trazer todas as características do fruto do Espírito, e a mansidão, ela faz parte dessa característica. E é interessante nós notarmos que a mansidão é um estado que deriva da humildade. A humildade foi o primeiro que nós lemos, eles não faz parte lá de Gálatas 5, que está falando sobre as características do fruto do Espírito, mas a pessoa que ela é mansa, ela também é uma pessoa humilde. E essa mansidão, meus irmãos, esse termo mansidão, o que ele indica para nós? Ele indica uma moderação nas ações, um bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. E é interessante nós notarmos, irmãos, que essa mansidão, ela está aí no caráter de Cristo também. Nós temos como primícia, como discípulos de Jesus, que o Senhor Jesus, ele é referência para nós em tudo. Então, no caráter de Cristo, ele já tem essa mansidão. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, meus irmãos, eu também trouxe uma definição que eu achei muito interessante no dicionário Vini. Ele diz que, olha que interessante isso, irmãos. Ele diz que a mansidão não é apenas um comportamento exterior com o próximo, mas é uma graça na alma. Eu achei muito profundo isso, Josué. É uma graça na alma, é um exercício primeiramente com Deus. A pessoa que é mansa, na nossa cultura, nós falamos da cultura pagã, nós falamos que a humildade, muitas vezes para ele é um sinal de fraqueza, a mansidão, e nós mesmos muitas vezes temos como as pessoas, aquela pessoa é tão tranquila, é tão calma, e temos como se fosse uma pessoa boba, aquela pessoa é boba. Não é verdade? Muitas vezes nós temos como uma pessoa boba, aquela pessoa mansa, mas nós não estamos falando de ser uma pessoa boba. Nós estamos falando aqui que a verdadeira mansidão, a pessoa que tem essa virtude do Espírito, porque é uma virtude que só é produzida no crente através do Espírito Santo, o crente ou a pessoa, automaticamente ela não vai conseguir adquirir esses atributos, essas virtudes, somente o Espírito Santo. Então a pessoa que tem uma verdadeira mansidão, normalmente é uma pessoa muito disciplinada, é uma pessoa que tem uma perseverança mesmo na perseguição, ela não revida os maltratos, né? É nesse momento que a gente fala, aquela pessoa é maltratada e ela é tão boba, né? Não, mas ela é uma pessoa que tem uma paz de espírito. Ela não se apressa a emitir juízos, em Romanos 12, versículo 17 ao 19, também vai trazer essa referência. E ela não cede a provocações e não guarda ressentimento. E ainda mais, irmão, a postura de uma pessoa mansa, ela evita constrangimento desnecessário. E ela é aquela pessoa mansa, é aquela pessoa que administra o conflito dentro das nossas igrejas, dentro dos lares. É muito importante. E isso nós temos percebido na sociedade moderna, essa falta de mansidão, essa falta de paciência dentro dos lares. Mas é interessante, meus irmãos, nós olharmos aqui, que essa pessoa que tem essa virtude, que o apóstolo Paulo está dizendo para que nós termos essa unidade, ele fala que é importante porque ameniza o conflito. E ele traz harmonia à unidade do corpo de Cristo também. Que interessante é a mansidão. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para nós pedirmos que o Espírito Santo produza em nós a mansidão. E quando nós falamos de mansidão, irmãos, em Tiago, capítulo 1, versículo 21 também, os irmãos podem ir anotando,
A mansidão, ela trata de uma submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É isso que nós temos que ter em mente. Que essa mansidão, essa virtude, ela não significa que nós temos uma fraqueza ou uma inferioridade. Quando nós somos agredidos, ou quando nós somos mal entendidos, como nós somos respondidos com rispidez, mas indica um autocontrole emocional. E a Bíblia fala também, lá em Gálatas 5, fala do domínio próprio. Então nós temos que ter esse equilíbrio emocional. E quando nós temos essa virtude do Espírito Santo, é possível que nós, mesmo em dificuldades, nós conseguimos manter o nosso emocional equilibrado. Então, meus irmãos, a mansidão, ela é a presença do Espírito Santo. Isso denota que a mansidão é o Espírito Santo que está dentro de nós, proporcionando uma suavidade ao domínio próprio. Olha que maravilha! Então nós conseguimos nos controlar, ter um domínio da situação, mesmo em momentos difíceis, quando somos tratados com rispidez, muitas vezes, quem sabe, por estupidez, e nós mantemos a serenidade. Aí as pessoas olham, aquela pessoa é boba. Não, mas é o fruto do Espírito dentro de você, proporcionando essa suavidade para que você consiga contornar a situação. E a mansidão, meus irmãos, é importante também na Igreja de Cristo, onde quer que seja, que a mansidão, ela tem um comportamento conciliador. Ela tem essa, mesmo em condições adversas, a mansidão, ela nos proporciona administrar os conflitos. E isso é extremamente importante. Nós aprendermos a dominar esses conflitos. Porque tanto na igreja como nos nossos lares, é de extrema importância. Porque isso vai evitar divisões, separações. Então é muito importante. E nós temos aqui também na nossa lição, no tópico 2, o comentarista ele vai trazer dois grandes exemplos aqui de Moisés e de Jesus Cristo. Eu vou iniciar falando de Jesus Cristo, como aí nós falamos que ele é o nosso maior exemplo. Então eu quero trazer aqui no ministério terreno de Jesus, ele sofreu diversas calúnias, difamações e ameaças em todo o seu ministério. Mesmo quando ele estava utilizando ou fazendo algo de bem para a sociedade. Ele era caluniado, ele era ameaçado. Olha que interessante. Os irmãos lembram quando Jesus, aos sábados, fazia milagres e era julgado e perseguido pelos judeus? Nós lembrarmos, se nós voltarmos ao relato bíblico, nós vamos ver que num sábado, Jesus ele cura a mão de um jovem, a mão ressequida. E ao invés de glorificarem a Deus pelo ato de Jesus, o que os judeus ali começaram a criticar a Jesus? Mas Jesus ele tinha o espírito manso. Eu já falei para os irmãos, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. E mesmo diante dessa adversidade, ele jamais questionou, levantou a voz. Nós vamos ver aqui vários relatos bíblicos que Jesus tinha um espírito manso. Não é verdade? E outro fato importante, irmãos, para nós refletirmos nessa manhã, quando falamos de mansidão, do espírito manso, nós vemos aqui que Jesus, quando foi levado à cruz, quando ele foi crucificado, e muitos acusaram Jesus: ah, não é o Deus, você não é Deus, sai dessa cruz. E qual que foi a atitude de Jesus? Pai, perdoa-as, eles não sabem o que fazem. Olha que atitude diferenciada de Jesus. Também, meus irmãos, Jesus, quando foi ser julgado, ele também, como ovelha muda, não abriu a sua boca. A Bíblia vai nos relatar isso. Então esse espírito de mansidão tem que estar dentro de nós. Meus irmãos, eu também achei uma definição interessante do teólogo David Lean, que ele diz o seguinte: quem possui mansidão, ele tem um espírito disciplinado e ele sabe que Deus está cuidando de tudo. Por isso que ele tem essa tranquilidade, porque ele sabe que Deus está no controle de tudo. Nós temos um exemplo de Moisés, lá em Números capítulo 12, quando ele casa com a mulher etíope,
Arão e Miriam começam a afrontá-lo. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele era um homem mais manso que existia na época, na terra. Olha que interessante, é exatamente isso, que ele tem uma confiança tão grande em Deus, que ele não toma por vingança. E a Bíblia vai relatar lá em Números capítulo 12, que o próprio Deus se levantou contra Arão e Miriam para defender Moisés. Olha, é ser dependente do Senhor. Então esse é o espírito de mansidão que nós precisamos pedir para que o Senhor coloque dentro de nós, para sabermos equilibrar esses momentos de dificuldades e pedir ao Senhor que nos dê graça para mantermos a nossa fé e a confiança nele. Amém, meus irmãos? Hoje o tempo nosso é bastante corrido, então por isso que eu estou correndo um pouco. Vamos agora falar do terceira virtude, dos atributos ou atributos da unidade da fé, que é a longanimidade. O que é longanimidade? Então ela tem um sentido de paciência, tolerância e constância. E a longanimidade, meus irmãos, também faz parte de Gálatas 5, que vai falar que é um fruto do Espírito. Uma das características do fruto do Espírito. E em termos gerais, o que isso significa? Significa, meus irmãos, tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Olha que difícil, essa longanimidade é muito difícil, né? Principalmente para os nossos dias atuais. Isso, irmão, não quer dizer que é para nós encobrir ou aceitar o pecado, tá? Não vamos confundir aqui essa longanimidade, ter paciência pela má conduta do próximo, com tolerar ao pecado. Não é isso que nós estamos falando, não. Tá bom? Então, meus irmãos, nós temos bastante exemplos no Antigo Testamento. Era usado muito essa palavra. Um exemplo em Salmo 86:15, vai ter um relato bíblico dizendo lá que Deus é longânimo e tardio em irar-se. Então é muito comum nós vermos essa palavra no Antigo Testamento. Então, irmãos, para nós termos essa virtude ou esse atributo, eu fiz uma observação aqui. É necessário que nós, como igreja do Senhor, nós temos, antes de chegarmos a essa condição de longanimidade, que é um atributo muito complicado, muito difícil, se nós olharmos na essência, como que é a aplicação, ou como é a definição desse termo, é necessário que antes nós tenhamos a humildade, que nós sejamos mansos e temos o princípio do amor para que nós conseguimos, ou que o Espírito Santo produza em nós essa virtude da longanimidade. Porque nós temos hoje, meus irmãos, nós sabemos que muitas vezes é necessário nós corrigirmos sim os nossos irmãos. Os irmãos, aqueles que têm as suas dificuldades, aqueles que têm as suas limitações, a sua fraqueza, é necessário nós corrigirmos. Mas como que nós temos que corrigir? No versículo 2 da nossa lição, quando Paulo ele começa a falar, trazer essa orientação para a igreja, ele fala com toda humildade e mansidão, com longanimidade, e ele finaliza o versículo, sabe dizendo o que, irmãos? Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, se nós não tivermos esse princípio básico, que é o amor, que está lá nos 10 mandamentos, quando nós falamos, Moisés trouxe a tábua da lei com os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós olhamos também as características do fruto do Espírito, ali nós lemos um texto onde Paulo vai trazer uma luta entre carne e espírito. E quando ele fala, aquele que é guiado pelo Espírito, ele tem as características, ele tem o fruto do Espírito, que é, em primeiro lugar, o amor. Então ele vai dizer, para que nós possamos atingir ou chegar a essa virtude de longanimidade, nós precisamos ter o amor. E o perdão, meus irmãos, ele é a primícia do amor. Então, a tolerância entre irmãos deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Então, a longanimidade, meus irmãos, para nós definirmos ela,
é a qualidade produzida pelo Espírito Santo, que é capaz, que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda mais, perdoar o ofensor. Meus irmãos, essa é um desafio para nós como igreja. Mas temos a orientação bíblica aqui trazida por Paulo em sua carta aos Efésios. E para concluir, meus irmãos, que o tema é bastante curto, vamos concluir dizendo que todas essas virtudes é produzida no crente somente pela obra do Espírito Santo, que está em Efésios 4 e 3. Então a humildade, meus irmãos, ela fortalece a unidade da igreja. A mansidão, ela gere os conflitos, e a longanimidade, ela suporta os erros alheios. E agora, para nós terminarmos, qual que é o objetivo dessa unidade que nós estamos falando, essa unidade da igreja? Eu gostaria de ler com os irmãos, para nós partirmos para a parte final, em João, capítulo 17, 20 e 26. Eu quero pegar aqui, poderia falar aqui, o apóstolo Paulo ele traz a longanimidade, ou essas três virtudes, na igreja ou na vida do crente, serve para glorificar a Deus. Mas eu trouxe aqui para nós lermos, para fecharmos essas pequenas observações, esse pequeno ensinamento de hoje, em João 17, e o versículo 20 ao 26. Jesus, ele ora por si próprio, no capítulo 17, ele ora pelos seus discípulos e também ora por todos os crentes. Olha o que ele diz no versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um como nós o somos. 23. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então olha a nossa responsabilidade. A unidade da igreja, meus irmãos, ela tem que refletir. As pessoas, quando olharam para nós como igreja, elas têm que ver em nós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E quando a igreja, como ela é testemunha de Cristo, através dessa unidade que nós estamos falando, vidas são atraídas e transformadas pelo poder de Deus. Porque quando nós adquirimos essas virtudes, as pessoas vão passar a olhar nós diferentemente. Ali vai um homem de Deus, vai uma mulher de Deus, vai um discípulo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós fizemos aqui um resumo de alguns dos tópicos aí, os principais que nós entendemos. Gostaríamos de agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos abrir agora um intervalo para os irmãos que têm alguma pergunta. Os irmãos que estão na live, fizeram alguma pergunta, podem nos enviar. Os irmãos que estão presentes também, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem aí à disposição dos nossos irmãos. Bom, professor, o pessoal que está em casa não mandar nenhuma pergunta, mas eu queria só fazer um comentário, e se você pudesse aí concluir para nós, que no nosso meio, a gente sempre tem aquela impressão, aprendemos, né, de que a ideia de longanimidade, mansidão, tem muito a ver com eu suportar algumas dificuldades no âmbito mais pessoal. De acordo com a lição e o que você expôs, a ideia de longanimidade, né, de ter paciência, de ser longânimo, se refere mais no sentido de eu suportar o outro dentro da comunidade, dentro da igreja, né, possamos dizer assim, na relação com o outro, sim, do que de questões pessoais. A pergunta é, o que faz com que, tradicionalmente, nós temos mais essa ideia, né, de ser longânimo, né, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor,
Então, o que faz a gente ter essa, no geral, essa visão no geral, de que essa paciência, essa fé deve ser aplicada no âmbito mais individual do que do coletivo. E o que nós precisaríamos, né, fazer para mudar essa perspectiva, né, do conceito bíblico. Amém. Meus irmãos, vamos lá. O nosso irmão José fez uma pergunta aqui bastante pertinente, que como nós demonstramos na nossa lição, quando nós falamos de longanimidade, nós estamos falando exatamente de um coletivo, né? Na verdade, quando nós falamos de nós temos paciência com o próximo, como nós temos que nos portar com o próximo. Então, diante disso, nós vemos que na nossa atualidade, nós temos aí muita dificuldade em ser longânimos, ou ter essa paciência. Para que nós possamos atingir essa longanimidade, que é ter a paciência com o próximo, que o irmão Josué expressou muito bem, que não é aquela rivalidade individual. Que nós falamos aqui, quando nós atingimos essa longanimidade, essa rivalidade, ela se acaba. Mas para que nós possamos atingir ou chegar, para que nós possamos chegar a isso, primeiro nós temos que ter o princípio do amor. Né? Nós falamos lá que é o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o princípio para a igreja, e nós temos que lembrar o que Cristo fez por nós. Porque nós também, nós tínhamos a nossa limitação, nós estávamos separados de Deus pelo pecado, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele enviou Jesus. Então nós estávamos diante de uma fraqueza, diante de uma limitação. Então, como suportar ou compreender as dificuldades dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade? Nós temos que ter, primeiramente, essa gratidão por Deus, por aquilo que Ele fez por nós. E nós temos que suportar o nosso irmão em Cristo, com amor. Amém, meus irmãos? Espero que tenha respondido. Amém. Deus abençoe. Nós queremos agradecer Amém. ao professor Ricardo Ferreira, que é professor da classe Ebenezer, não é isso? Professor da classe Ebenezer. Faz tanto tempo que nós nos encontramos que esquecemos até onde os professores estão lotados, não é? E Deus abençoe os irmãos que estão aqui presentes, naturalmente, para participar da ceia do Senhor, como também participar desse momento, né, tão singular de estudo da Palavra de Deus. E queremos também agradecer a todos os irmãos que estão em casa acompanhando. Nós desejamos um abraço carinhoso aos irmãos que estão em casa. Logo mais estaremos aqui participando também da ceia do Senhor. Você que vai receber também o seu kit em casa deverá participar também, a fim de que essa comunhão possa ser vivida, apesar desses dias tão difíceis. Nós iremos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, e desde já convidamos os irmãos que puderem estarem aqui, naturalmente observando as orientações do pastor da igreja, da direção da igreja, de como participar dessas reuniões presenciais. Assim sendo, convidamos os irmãos também, desejando, possa estar conosco na próxima escola dominical presencial, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, ou melhor, às 10 horas da manhã, vou refazendo, das 9 às 10 da manhã. Nós estamos com a dificuldade de horário, mas teremos nesse início de retomada a nossa escola dominical, sempre das 9 às 10 da manhã. Os irmãos que vierem serão recebidos aqui e também serão apostos em segurança para que possamos também estudar a palavra de Deus com alegria e com segurança também. Vamos orar. Se não quiserem se pôr de pé, vamos orar junto. Eterno Deus, meu Pai, neste momento, rendemos-te graça por esses momentos que passamos aqui na Tua presença. Te louvamos por essa palavra que nos enviaste neste dia, Senhor, através do Teu servo. Senhor, nos ajuda a colocar, Senhor, em prática na nossa vida, no dia a dia. Deus eterno, abençoa a Tua igreja, fortalece os corações, Senhor, com a Tua graça e o Teu poder. Dá-nos a comunhão do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos alegria nesses dias tão difíceis, Senhor. Abençoe esse Teu servo, essa Tua serva que está em casa, Senhor, acompanhando esse trabalho. Deus, visita-o também neste momento, a esse Teu filho, e o abençoa, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, Te louvamos, ó Pai, por todas as bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Logo mais estaremos aqui dando início na ceia do Senhor, para participarmos junto. Deus abençoe.